Nos últimos dias, o mundo se tornará cada vez mais imundo. Vão! Vocês não querem? Então vão! Querem o pecado? Tome o pecado! Querem o diabo? Vão com o diabo! Deus os entregará. Se perderão de vez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Deus quer que guardemos essas palavras. Guardar aqui no hebraico tem a ideia de armazenar no nosso coração. Guardar é observar essas palavras, memorizar essas palavras. Mas é mais que isso, guardar é aplicar essas palavras, praticá-las em nosso dia a dia. Guardem essas palavras. Que palavras? Só o Apocalipse? É evidente que aqui está implícito, não só o Apocalipse, mas todo o cânon das Escrituras. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, deve ser guardada. É um chamado para guardar toda a Escritura, observar toda a Escritura, praticar toda a Escritura. Muito importante. João não escreveu o Apocalipse só para matar a curiosidade dos seus leitores quanto ao futuro, mas o seu desejo é que essas palavras fossem vividas no dia a dia. Esse é o grande mal da nossa geração. Nós temos cultuadores de sermões, nós temos admiradores de sermões, colecionadores de sermões. Mas nós não precisamos de gente que admira sermões, colecionam sermões na playlist, ou que cultuam e veneram sermões de Edward Spurgeon, Lloyd Jones, mas pessoas que aplicam os sermões, praticam no seu viver diário as Escrituras. Não adianta você ter coleção de livros na sua casa e seguir os perfis dos maiores teólogos e pastores e ter o maior número de variedades de bíblias de estudo. Isso não importa. Importa o quanto do que você conhece você aplica. E é isso que João, não fiquem estupefatos pelas visões, não fiquem encantados com a revelação do Apocalipse, não fiquem deslumbrados, extasiados apenas, mas guardem essas palavras, apliquem essas palavras no seu viver diário. Mateus 7:25, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, desceram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, desceram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu. É isso que Deus quer, praticar a palavra. Mas, entretanto, tem algo aqui ainda, sutil aqui. O texto diz, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda. Aqui, Tiago, você acha que é bem-aventurado, se torna bem-aventurado quem guarda, ou guarda porque é bem-aventurado? Se eu, para me tornar bem-aventurado, tenho que guardar, algo está nas minhas mãos, depende de mim. Se eu guardo porque sou bem-aventurado, eu só guardo por consequência do que foi feito comigo. Você pode pensar que bem-aventurado aqui são dois tipos de crente. O que guarda é o bem-aventurado. O que não guarda não é bem-aventurado. É isso? Não. Bem-aventurado aqui é o quê? Todos os verdadeiros salvos, porque são salvos, guardarão a palavra. Por isso são bem-aventurados. Todos os salvos irão considerar, irão guardar e praticar a palavra. Então João está dizendo,
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como nós distinguimos o cristão do não cristão, o verdadeiro do falso? É que invariavelmente o cristão verdadeiro há de guardar os mandamentos. Ele não guarda para ser bem-aventurado, ele guarda porque é bem-aventurado. Bem-aventurado. Quer saber se alguém vai herdar a vida eterna ou não? Se alguém é bem-aventurado ou não? Veja o quanto da palavra ele observa no seu viver diário, nos mínimos detalhes. Agora, João tem uma atitude estranha. Nesse momento, exatamente nesse momento onde essas palavras, 7 palavras de Jesus estão sendo pronunciadas, João tem uma atitude estranha. Veja o verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Veja só, presta atenção aqui. João encerra o livro se identificando mais uma vez, dizendo que ele viu e ouviu tudo o que está no livro. Ele fala isso para dizer que ele é o autor do livro, ele é o autor secundário. Deus, através de João, registrou o Apocalipse. Então, quando ele diz que ele viu e ouviu, ele está dizendo: eu sou o autor do livro. Só que ao ouvir e ver todas aquelas visões, João faz algo inesperado. Ele se ajoelha, ele se prostra diante do anjo. Ele quebra um dos mandamentos. Deuteronômio 6, bota na tela, verso 13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Parece que João se esqueceu desse mandamento. Presta atenção. Não sei se ele estava extasiado com as revelações, perplexos, mas o justo João, escute, o apóstolo mais íntimo de Jesus, que reclinava a cabeça no peito, o justo João, que recebeu uma das maiores glórias de ser o único apóstolo que não foi martirizado, morreu de morte natural e teve a honra de escrever o Apocalipse. Aqui, ele tem um momento de loucura. Ele se ajoelha diante do anjo, que imediatamente o repreende. Veja o verso 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O anjo, imediatamente diante da postura um tanto inconsequente de João, o exorta. E diz o anjo: o que você está fazendo, João? Pare com isso. Eu sou conservo teu e dos seus irmãos. A palavra quer dizer que eu sou um servo igual a você, e igual aos teus irmãos, os profetas. O que seria isso? Profetas são mensageiros. O anjo está dizendo: eu não dou origem à mensagem. A mensagem não é minha, eu não sou divino. Eu só sou um mensageiro, assim como você e os teus irmãos, os profetas. Pare com isso, se levante. Isso aqui é um grande alerta contra a idolatria, porque João, o anjo mesmo vai dizer: adora a Deus. Está fazendo menção de Deuteronômio 6, ao seu Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmão, isso aqui também nos traz um ensinamento tremendo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Isso serve para qualquer pessoa, mesmo o mais extraordinário dos apóstolos. O texto diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Depois o 9 diz: eu sou irmão seu dos profetas que guardam as palavras. A ideia é que, João, você não está guardando a palavra deste livro. Cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vai um alerta. Mesmo o homem que viu Jesus encarnado, deitou do seu peito, e até agora está vendo 7 sessões de visões, teve um momento de loucura, e teve que ser repreendido por o anjo. Está firme? Está de pé? Está fiel? Não bate no peito, não se gaba não, porque Pedro fez isso, e negou ele 3 vezes. Que mais que Deus ensina aqui, irmãos? Que o louvor a qualquer criatura, seja anjo, seja humano, animal, objeto, é absolutamente proibido. Existem só 2 categorias de seres no universo: o Criador e a criação. Nada em toda a criação deverá ser colocado acima do Criador e receber adoração. Nada, nem filhos, nem marido, nem ministério, nem empresa, nem dinheiro, nem beleza, nem corpo, nem sol, nem lua, nem nada. Nem anjos, nem nada. Então João recobra os sentidos e se ergue. São 7 palavras finais para a igreja. Vamos agora para a terceira. Terceiro conselho de Cristo para a sua igreja. No fim, Jesus diz que a igreja deve se destacar. Verso 10. Diz-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Verso 11, continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O verso 10 ele diz: não cele as palavras da profecia desse livro. Escute. Algumas vezes no Antigo Testamento vinham revelações da parte de Deus para os profetas, e Deus dizia: cele este livro, pois essas palavras não são para esse tempo. Isso, por exemplo, está em Daniel 8, verso 26, está escrito assim: tu, porém, preserva, sela a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, algumas revelações Deus mandava selar, porque pertencia a algo muito distante. Mas aqui Jesus diz: não cele este livro, pois isso que aqui está registrado é para agora, é para hoje. O rolo de Daniel estava selado porque o cumprimento de tais palavras estava distante. Agora, o Apocalipse não cele esse livro, pois essas palavras são para o nosso tempo. O que é isso? O Apocalipse, Galiano, está se cumprindo neste exato momento. Ele é para hoje, ele é para agora. Depois de tanto tempo, não cele. Ele é para nossa geração, é para os nossos filhos, nossos pais, nossos avós, é para hoje. E agora então vem a terceira consideração: haverá uma distinção clara entre cristãos e não cristãos. No fim, a igreja deve se destacar. Verso 11, continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Veja só, primeiro ele vai tratar da categoria dos incrédulos. O mundo é dividido assim: justos e ímpios, incrédulos e crentes, pagãos e salvos. No final, presta atenção,
O texto diz: o injusto continue fazendo injustiça. Nos últimos dias, o mundo se tornará cada vez mais iníquo, cada vez mais imundo. Nos últimos dias, o ímpio vai mostrar de fato que é ímpio, vai mostrar de fato quem ele é. Nos últimos dias, ele vai se afundar de vez em um mar de iniquidade e se lambuzar ainda mais no pecado. No fim, diz o texto, os homens perderão os seus freios, eles se entregarão, ou Deus os entregará à iniquidade. E o texto mostra que parece até um incentivo de Deus. A ideia é que, já que vocês escolheram este caminho, já que repetidas vezes vocês se recusaram ao meu convite bondoso, então vão, sujem-se ainda mais, vão. Vocês não querem? Então vão. Querem o pecado? Tome o pecado. Querem o diabo? Vão com o diabo. Deus os entregará. Se perderão de vez. Sucessivos convites, sucessivos cultos, sucessivos choros de mãe, choro de pai, apelo de cristão, rejeitados, então vá, tome. Deus os entregará a um estado irreversível, apostasia total, não tem mais volta. Não é assim? De repente você olha aquele filho, aquele pai, aquele menino, aquele cara que já esteve na igreja e agora está imergido, parece uma besta enjaulada, enjaulada não, solta, bebendo iniquidade como água. Deus falando, no fim, eles serão entregues ao próprio desejo.